E eu gostaria de falar com você nessa manhã sobre lugar de oração. De onde que veio esse nome? Quem que preparou esse lugar? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Para quem não tem Bíblia, você pode acompanhar conosco no telão. E nós vamos ler a partir do versículo 11. Atos 16, a partir do versículo de número 11. E eu convido você, depois de nós lermos, você deixar a sua Bíblia aberta, se você está com a sua Bíblia, ou continuar acompanhando conosco no telão. E diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Se você quiser fechar os seus olhos, vamos orar. Nessa manhã, Pai, nós lemos a Tua palavra. E agora, Deus, como um dia esse texto aconteceu em fatos reais e depois se tornou, ó Pai, texto para nós agora lermos e se tornar agora vida de novo nas nossas vidas, que o Senhor possa abrir os nossos corações para a Tua palavra e que Teu Santo Espírito possa confirmar aquilo que o Senhor quer falar conosco aos nossos corações. Que não seja eu, seja o Teu Espírito, e da mesma forma que todo mal caia, em nome de Jesus. Amém. Lugar de oração. Quando eu conversava com a minha mãe, a Mônica, que não está aqui hoje, e falava sobre nós prepararmos um lugar especial para acolher todas as pessoas, principalmente as mulheres, mas também futuramente os seus maridos, que participam com ela dos grupos durante a semana. Eu falei para ela que a gente tinha que preparar um lugar. Eu falei para ela que a gente tinha que preparar e procurar um lugar, um hotel, e ver um lugar para que fosse mais perto, estivesse mais acessível, para que a gente pudesse também ter, além de termos o ensino da palavra durante a semana, ter a pregação da palavra, porque o próprio Jesus, ele pregava a palavra para as multidões, e depois ele também ensinava nas casas, ensinava para os seus discípulos. Então, a minha mãe orando, e a gente procurando lugar, ela sentiu no coração que esse lugar que a gente iria preparar deveria ser chamado lugar de oração. E quando ela disse que seria lugar de oração, ela foi inspirada pelo Espírito Santo nesse texto. E nessa manhã eu queria compartilhar com você, queria meditar na palavra com você, pois assim diz a Escritura lá em Josué 1:8, se você quer prosperar no seu caminho, se você quer avançar, se você quer ser bem sucedido, então Deus falou assim para Josué: medita nesse livro da lei dia e noite, e não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, e eu, Deus, o Senhor, serei contigo, assim como fui com Moisés. Então eu gostaria de meditar com você nesse texto,
para que nós possamos também trazer ao nosso coração aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra nessa manhã, e através desse local que nós frequentamos, o lugar de oração. E aqui, em Atos dos Apóstolos, não sei se você já leu Atos dos Apóstolos, mas Atos dos Apóstolos é como se fosse o evangelho dos apóstolos, dos discípulos. Não conta a história de todos os apóstolos, mas principalmente de Pedro e de Paulo, e de alguns discípulos, como Filipe, como Estevão, mas principalmente Paulo e Pedro. A partir do capítulo 13, mais ou menos, nós temos a proeminência do apóstolo Paulo, que vai contar a história dele, e as histórias das viagens missionárias que ele fez para levar a palavra de Deus por todo o Império Romano daquela época. E aqui o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária, relatada na Bíblia. Ele está na sua segunda viagem missionária, que ele saía ali da Palestina. Vamos imaginar hoje, você já viu aquele mapa onde tem a Síria, tem a Jordânia, você já viu? E aí ele viajava ali para a Ásia Menor, que é hoje onde fica a Turquia. E na sua primeira viagem missionária, eles tinham ido de navio e tinham chegado à Ásia Menor e tinham fundado várias igrejas e feito vários discípulos, pregado a palavra de Deus junto com Barnabé, e muitas pessoas haviam aceitado Jesus. Eles retornam da sua viagem, voltam para o lugar de onde eles saíram, de Antioquia, e agora então o apóstolo Paulo conversou com Barnabé e falou assim: vamos voltar para aquelas cidades, para aquelas igrejas que nós fomos da primeira vez, e ver como é que eles estão. E aí Barnabé fala: vamos. Só que aí Barnabé, o que acontece? Barnabé quer levar João Marcos, e João Marcos havia abandonado eles na primeira viagem, e aí então eles têm uma discussão, e aí então Paulo vai sair em viagem com Silas, enquanto Barnabé vai sair com Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos. E aí então Paulo, em vez de ir por mar, ele vai por terra, e ele vai ali passando pela região da Jordânia, que nós conhecemos, pela região da Síria, para chegar então até a Turquia, que é a Ásia Menor, e voltar a visitar as igrejas que ele havia fundado junto com Barnabé. Mas na medida que ele vai caminhando, algo começa a trabalhar na vida do apóstolo Paulo, para que ele não fizesse aquela mesma viagem, visitasse as mesmas igrejas. A Bíblia vai dizer, aqui mesmo no capítulo 16, no versículo 6, que o apóstolo Paulo, percorrendo aquela região que chamava Frígio-Gálata, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quem aqui gosta de futebol? Quem não gosta, ou quem já viu quando o bandeirinha levanta a bandeirinha e fica em impedimento? Muitas mulheres não entendem muito bem, não estou falando mal, só estou falando que elas não entendem muito bem, porque entende o que é um impedimento. E hoje nós temos até o VAR para ver se foi impedimento ou não, né? Que é aquele sistema de vídeo. Mas imagina, ele está indo pregar a palavra de Deus novamente no lugar onde ele fundou, e o Espírito Santo levanta a bandeirinha e fala: impedido. Aí ele fala assim: o Espírito Santo não pode estar me impedindo de levar a palavra de Deus, porque Jesus mandou: vão por todo mundo e levem o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Não pode ser. Aí ele tentou novamente levar a palavra de Deus. No versículo 7, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. De novo o Espírito Santo falou: peraí, não é para você ir por aqui. E aí ele continuou caminhando ali, no versículo 8, e tendo contornado a Mísia, desceu a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós temos que entender que o apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Jesus para o ministério. O apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo, e ele perseguia a igreja de Jesus. Ele tinha carta
dos sumos sacerdotes para prender os cristãos e para matá-los. Ele mesmo consentiu com a morte de Estevão. Você vai ver no capítulo 8 e capítulo 9 de Atos, depois você pode ler sobre isso. Mas o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu assim: quem és tu, Senhor? E aí então ele ouve uma voz: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Porque Jesus, e a palavra de Deus diz que aquele que é enviado no nome dele é o próprio Jesus, e que a igreja é o corpo de Jesus aqui na terra. Então quando nós perseguimos a igreja, ou quando perseguem a igreja, estamos perseguindo o próprio Jesus. E aí então ele fica cego, ele cai no chão, o Senhor Jesus fala para ele entrar dentro da cidade, ele entra dentro da cidade de Damasco. Aí é enviado um discípulo para orar por ele, chamado Ananias. Ele é curado da sua cegueira, ele é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. E Deus fala para Ananias, antes dele ir até Paulo, que ele era o instrumento de Deus, o apóstolo Paulo, para levar a palavra de Deus para os gentios. Quem que é gentil na Bíblia? São os não-judeus. Tem alguém judeu aqui? Só que isso era uma inovação para os judeus, porque o judeu achava que ele tinha que levar a palavra somente para os judeus. E agora ele foi chamado para levar a palavra para os não-judeus. E ele assim o faz na sua primeira viagem missionária, que diz que a igreja estava orando em Antioquia. E aí então o Espírito Santo falou para eles: separem-me Barnabé e Paulo para a missão missionária que eu tenho na vida deles. E aí então quando eles enviam e colocam as mãos e enviam Barnabé e Paulo, eles são enviados pelo Espírito Santo na sua primeira viagem missionária. Porque o Espírito Santo nada mais é do que aquele que vai trazer a vontade do Pai aqui na terra. Só que a vontade do Pai aqui na terra, através do Espírito Santo, tem que ser manifestada através dos filhos de Deus, das filhas de Deus. E aqueles que ouvem e fazem a vontade do Pai, aí a vontade de Deus é manifesta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus quer salvar todo mundo, não dá para salvar todo mundo se só ficar entre os judeus, dá? Se só ficar em Jerusalém, dá? Não dá, se só ficar na Judeia. Então ele ouviu a voz do Espírito Santo, a igreja ouviu, a igreja orou, a igreja jejuou e enviou. E agora ele está na segunda viagem missionária e o Espírito Santo está dizendo: não é para você voltar para a Ásia, não é para você ficar na região da Turquia, é para você ir para a Macedônia. E a Macedônia é o que nós conhecemos hoje como a Grécia. E ali então o apóstolo Paulo ouviu a voz de Deus para ser o primeiro missionário relatado nas Escrituras que foi para a Europa. E o evangelho que nós temos hoje aqui no Brasil, ele veio dos Estados Unidos, que veio da Europa. Então, porque um dia o apóstolo Paulo viu que Deus estava falando para ele: não é para fazer isso, é para ir para outro lugar. E aí Deus deu uma visão, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo, daria sonhos e daria visões. Então ele teve uma visão que ele deveria ir para a Macedônia. E assim ele pegou um barco e foi. Ele saiu da Turquia e foi até a Grécia, e foi até onde Deus mandou que ele fosse. E foi o texto que nós vemos que ele navegou de Troade até Samotracia e depois Neápolis. E aí então ele desceu até a cidade de Filipos, que era uma cidade que ficava a 15 quilômetros do porto ali de Neápolis, que era uma grande cidade romana. Era uma cidade tão grande, tão importante, que ela era colônia de Roma. O que é uma colônia de Roma? Era uma cidade constituída como se fosse o próprio território romano da cidade de Roma, fora da cidade de Roma, e que era construída da mesma forma. Era uma cidade tão importante que você já ouviu a história de até tu Brutus, lembra? Quem matou aquele imperador romano, esqueci o nome dele. Oi? Não, acho que foi Júlio César.
Isso, Júlio César. Até tu, Brutus. Otaviano foi então vingar, encontrou ele ali na cidade de Filipos e matou Brutus e matou Cássio, que estavam em rebelião contra Roma e queriam pegar o império a qualquer custa. Era uma cidade tão importante, com minas de ouro, que eles tiravam 1000 talentos de ouro, e que eles também tinham uma escola de medicina, uma cidade grande. E ali eles foram levar o evangelho. Só que ali, como uma cidade romana, e não tinha muitos judeus, não tinha uma sinagoga, não tinha uma igreja. E como o apóstolo Paulo sempre fazia, a primeira coisa, quando ele chegava numa cidade para levar o evangelho, ele primeiro procurava os judeus e depois procurava os gentios. Mas não tinha uma sinagoga. Mas ali fora da cidade era permitido com que os judeus adorassem o seu próprio Deus e não os deuses de Roma. Amém? Ao judeu era permitido não adorar o imperador e não adorar os deuses do Império Romano, do Império Greco-Romano. Amém? Então eles se reuniam aonde? Num lugar fora da cidade, um lugar perto do rio, um lugar de oração. E ali então o apóstolo Paulo, Silas, mas toda a sua comissão, que tinha Lucas também e Timóteo, foram até esse lugar de oração, na qual não tinham senão algumas mulheres. Não era um lugar comum, assim como aqui não é um lugar comum, não é um templo, não é uma igreja, mas é um lugar onde Deus preparou para nós estarmos. O mesmo lugar que o Espírito Santo preparou ali nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, com o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo levasse a palavra de Deus a primeira vez ali para os europeus. Assim o Espírito Santo. E aí então, eu conversando com a minha mãe, ela falou: vamos chamar de lugar de oração. E aí então a gente decidiu que ia ser aqui nesse lugar, aqui nesse hotel, por causa das mulheres, que vão no grupo toda quarta e quinta-feira, não é? Você, mulher, que vai lá no grupo. Mas Deus não quer alcançar só as mulheres, quer alcançar toda a família, porque Deus ama todo mundo. Mas como que Deus vai manifestar o seu amor se a gente não ouvir da palavra dele? E ali então o apóstolo Paulo foi levar a palavra de Jesus Cristo para aquelas pessoas. E qual que era a mensagem do apóstolo Paulo? A mensagem do apóstolo Paulo era o Jesus Cristo que morreu na cruz para levar os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas enfermidades, mas que ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, porque ele se fez pecado por mim e por você, mas ele não tinha pecado. Então Deus comprova que Jesus Cristo não pecou, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Uma mensagem que, se nós olharmos, por exemplo, em Romanos, capítulo 5, que ele diz assim, a partir do versículo 8, vou ler a partir do 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele foi até aquele lugar e ele falou para os judeus. Os judeus esperavam um Messias, um Cristo, um enviado, um ungido de Deus. E aí ele foi lá e disse assim: o Messias, o Cristo já veio, e esse Messias, esse Cristo é Jesus Cristo. Ele morreu por nós, e Deus prova o seu amor conosco por ele ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Deus nos amou tanto que enviou ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, e ele mandou nós irmos por todas as nações e anunciarmos o Evangelho, que é as boas novas, que Deus ama todo mundo e que Deus quer salvar todo mundo. Amém? Assim ele pregou a palavra de Deus. E o que aconteceu? No versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo
dizia. Ora, muitas mulheres haviam ali, mas o texto só fala de uma mulher que aceitou aquilo que o apóstolo Paulo pregou. Quem que era essa mulher? Ela é chamada de Lídia. Ela era da cidade de Tiatira. Alguns historiadores dizem que é Lídia porque a cidade de Tiatira fica na região de Lídia, ali na Ásia. Ela pegou um barco e agora estava morando ali em Filipos. Ela saiu da Turquia e foi para a Grécia para morar ali na cidade de Filipos. E ela provavelmente era uma mulher abastada, uma mulher rica. Por quê? Porque ela é vendedora de púrpura. E o que era a púrpura? Naquele tempo a cidade de Tiatira, ela produzia um corante que se dava através de molúsculos, e para produzir um corante suficiente para atingir uma roupa precisava de 8.000 molúsculos. Olha só, é uma coisa rara ou não é? E aí ele produzia uma cor vinho, uma cor escarlate, meio violeta, que aí todo mundo gostava, e principalmente os senadores, o imperador romano gostava de usar nas suas roupas essa cor. Então ela vendia tecidos daquela cor. Ela provavelmente era uma mulher rica, uma mulher abastada, uma mulher que tinha uma grande casa ali na cidade de Filipos. Mas ela era uma mulher, não era uma mulher judia, ela é uma mulher temente a Deus. E toda vez que a Bíblia diz uma mulher ou um homem temente a Deus, era uma pessoa que tinha abandonado o culto às religiões pagãs, os vários deuses que tinha, o Deus da fortuna, a deusa do amor, Afrodite. Haviam vários deuses e havia abandonado esses deuses. Havia abandonado esses deuses que tem olho e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvido e não ouve, que tem pé e não anda, que tem braço e não pode se salvar. Ela havia abandonado isso para se converter ao judaísmo. Mas ela ainda não era totalmente convertida, porque um convertido seria um prosélito. Ela era temente a Deus. E ali ela estava com o coração aberto, porque ela sabia que a sua riqueza, ela sabia que os falsos deuses, e ela sabia que até mesmo o judaísmo em si não completava tudo aquilo que ela precisava para a vida dela. E ela ia escutar dia após dia ali a palavra aos sábados, que é o dia comum que o judeu vai à sinagoga, ou no caso aqui vai ao lugar de oração, nesse lugar de oração perto do rio. Ela estava com o coração aberto para algo que estava faltando à vida dela. E não é que Deus só escolheu abrir o coração dela, assim como não foi Deus, vamos dizer assim, que endureceu o coração do faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Mas pense bem, Deus ama todo mundo e quer salvar todo mundo. E se eu tiver o sol aqui, e tiver barro no chão, e tiver cera no chão, o que vai acontecer com o sol a pino ao meio-dia em cima do barro? O que vai acontecer com o barro no sol? O que vai acontecer com o barro? Vai endurecer, não vai? E com a cera? O sol mudou? O que mudou? O que mudou foi a substância, o elemento que sofreu ação, porque ou ele já era duro ou já era mole por natureza. Então o faraó tinha um coração duro, coração que não era arrependido de verdade. Ele falava para Moisés: estou arrependido, eu pequei. Aí Moisés orava, passava aquela praga, e aí logo ele já impunha de novo, falou: não vou deixar o povo ir, porque ele tinha um coração duro, certo? Mas essa mulher, ela estava disposta a receber a palavra de Deus. Então o Senhor abriu o coração dela. Por quê? Porque o sol batendo na cera derrete. E aí então a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender, para atender. É mais do que entender com a nossa mente, porque muitos judeus entendiam aquilo que Paulo estava dizendo, mas não criam. E a Bíblia diz então que o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E o que Paulo dizia? Que agora ela precisava crer que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo é o Cristo, e que agora,
como Jesus mandou lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus ressuscitado apareceu e disse assim, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. E ele diz assim: ide por todos os povos, por todas as nações da terra, e façam discípulos, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E ensinem eles a guardar todas as coisas que eu tenho mandado vocês fazerem. O apóstolo Paulo estava cumprindo aquilo que Jesus já havia falado, mas mediante a inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou: agora não é a Ásia, agora é a Europa, agora é a Macedônia, agora você vai para Filipe, porque eu tenho que salvar a família de Lídia. E aí Lídia atendeu ao chamado de Deus. E como que a gente sabe que ela atendeu? Porque no versículo 15 diz o quê? Depois de ela ter sido batizada, ela e toda a sua casa. Por quê? Porque se eu creio em Jesus, a primeira coisa que eu tenho que entender, assim como, por exemplo, se a gente virar sócio de um clube, para eu entrar no clube, o que eu preciso geralmente? Para entrar no clube, o que eu preciso? Um título. E depois do título vão me dar o quê? Uma carteirinha, que daí eu vou poder entrar no clube, sim ou não? A carteirinha é só o começo. Se você não pagar a mensalidade, se tiver mensalidade, se você não for sócio remido, você não vai poder mais entrar. Você vai passar lá, está bloqueado, certo? Mas ela fez aquilo que Jesus mandou no começo. Quando que eu tenho que ser batizado? Vão por todo mundo, façam discípulos. Aqueles que receberem a mensagem, o que eles têm que fazer? Tem que ser batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, porque você atendeu o que Jesus mandou. O que Jesus fez logo no começo do seu ministério? Ele foi até onde estava João Batista para ser o quê? Batizado. E João Batista falou não, porque era um batismo de remissão de pecados, era um batismo de arrependimento de pecado. Como que alguém sem pecado pode ir para um batismo de perdão de pecados? Aí ele falou, não, eu tenho que fazer aquilo que me mandaram, eu tenho que cumprir toda a justiça. Aí então o apóstolo João concordou, porque ali, quando Jesus foi batizado, ele já se identificou com a minha e com a sua natureza pecaminosa. Ali já estava dizendo, eu vou levar o seu pecado. Ele ainda não tinha levado na cruz, mas ali ele começou seu ministério, e aí o Pai falou no céu, esse é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me compraz. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Jesus começou seu ministério com o batismo. Assim nós temos que começar a nossa carreira cristã, entender que tem que ser pelo batismo. Eu atendi, eu criei de todo o coração. O que me impede de ser batizado? Perguntou o eunuco para Filipe, naquele caminho ao deserto. Que você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Não é eu me converter de uma religião a outra, não é isso. É você ser discípulo, discípula de Jesus. O que é um discípulo? Uma discípula. Um discípulo, uma discípula é caracterizado por conhecer aquilo que o seu mestre fala, mas não só conhecer o que o mestre fala, porque Jesus é o nosso mestre, mas é também o nosso Senhor. E Senhor significa que a gente vai obedecer tudo que Ele vai nos dizer. Ele mandou, eu tenho que fazer, porque Ele é meu Senhor. Amém? Então ela atendeu aquilo que o apóstolo dizia. Então o que ela fez? Se ela atendeu, ela foi batizada. Mas quem foi batizada? Só ela? Ela e toda a sua casa. A gente tem que entender que no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a família é diferente. O conceito que nós temos hoje de cada indivíduo pensar de uma forma e de viver de uma forma não existia. Se o pai, por exemplo, padrasto de Jesus era carpinteiro, o que Jesus vai ser? Carpinteiro. Se o pai de Jesus é judeu, o que ele vai ser? Judeu. A profissão do pai é a profissão do filho. A religião, a profissão de fé do pai é a profissão de fé dos filhos. Se ela se converteu, logo a sua casa tem que se converter. Se não tinha um marido ali, não sabemos porquê, então todo mundo tinha que seguir a mãe. Amém? E assim, porque ela atendeu
o que Paulo dizia, ela foi batizada. Mas depois que ela foi batizada, olha o que ela disse. Olha o que ela disse para o apóstolo Paulo: se você julga que eu sou fiel a quem? Ao Senhor. Diz no versículo 15: se você julga que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, porque quem está escrevendo o texto de Atos não é Paulo, é Lucas. E Lucas está pondo no plural porque ele faz parte do grupo. E constrangeu ele, Paulo, ele, Silas, ele, Timóteo, ele, Lucas, e mais se tinha alguém no grupo, a entrar e ficar na casa dele. Porque naquele tempo principalmente, mas Jesus, o próprio Jesus falou: olha, quando eu envio alguém no meu nome, essa pessoa que é enviada no meu nome é meu representante. É como se fosse o próprio eu. Tanto é que Jesus falou para Paulo: Paulo, porque você me persegue? Porque se eu estou perseguindo um cristão, estou perseguindo Jesus. Agora, Paulo foi enviado como se fosse o próprio Jesus naquele lugar. E como que eles iriam sobreviver? Onde que eles iam ficar? Ela tinha condições, o que ela fez? Ela constrangeu a que eles ficassem com ele. Ela falou assim: olha, eu vou cuidar de vocês. Vocês me trouxeram a palavra de Deus, e eu sei agora, porque a Bíblia diz, e o próprio Jesus falou: olha, quando vocês forem pelas cidades, está lá em Mateus 10, quando ele manda os apóstolos pela primeira vez, ele diz assim: olha, não levem bolsa, não levem, vamos dizer assim, carteira, não levem nada, não levem ouro, não levem prata. Na cidade que vocês vão, se eles se receberem bem, eles vão cuidar de vocês, e vocês não vão precisar de nada. Não se preocupem, porque se eles se receberem bem, eles vão cuidar de vocês, porque eles vão entender que cuidando de vocês, vai estar cuidando de mim. Amém? E assim, nessa manhã, o Senhor Jesus está falando conosco. Está falando conosco que Ele preparou o mesmo lugar de oração, o mesmo lugar fora do sistema padrão, mas um lugar de pessoas que estão sedentas por algo mais, que sabe, apesar dela ter condição, apesar dela já ter passado pela região pagã, apesar dela ser judia, ela precisava de algo mais. Ela estava sedenta, ela estava buscando, assim como você está buscando. Se você está vindo aqui domingo após domingo, às vezes você acorda no domingo cansado, e é difícil a gente acordar e vir e falar: puxa, eu queria dormir, é domingo. Mas você vem, você reluta, você pode às vezes chegar atrasado, mas você vem, porque você está vendo que tem algo diferente. Amém? E você recebeu Jesus, você confessou Jesus. Amém? Mas confessar e crer é muito mais só que eu falar, eu atender. E se eu atendo, eu tenho que entender que agora, se eu sou de Jesus, e eu sou 100% de Jesus, porque não dá para ser 99,9%, eu tenho que entender que agora eu tenho que ser batizado nas águas. Amém? Porque Jesus mandou. Amém? Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Amém? E você tem que entender também que essa obra, quem vai cuidar é você. Quem vai cuidar das pessoas que são enviadas aqui é você. Amém? Isso você vai fazer de coração. Amém? Por quê? Porque você está só respondendo à graça que você recebeu. O apóstolo Paulo falou para todos ali, mas quantos que receberam? Só a família de Lídia. Nesse primeiro momento, só a família de Lídia. Mas através da família de Lídia nós vamos ver, e se assim a minha mãe Mônica, né, porque mãe tem que obedecer a mãe, né, ela permitir, semana que vem a gente vai continuar nesse texto e vai ver o que aconteceu depois na cidade. Mas ela falou: se eu sou fiel ao Senhor, deixe-me cuidar de vocês, não se preocupe, façam o seu trabalho, preguem o Evangelho, mas eu vou cuidar de vocês. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Então o Senhor Jesus me mandou nessa manhã aqui, vir aqui falar sobre isso, e falar nessa manhã, e fazer um apelo do batismo. Nós estamos num lugar, se nós olharmos lá para fora, como aquele perto do rio, cheio do quê?
de águas. Essas águas convidativas. Minha filha toda vez que vem, fala: vovô, papai, tem uma piscina. Você trouxe seu maiô? Ah, eu trouxe. Aí a gente já tem que usar psicologia para a criança acalmar. Mas eu quero fazer um apelo nessa manhã para você que creu. É só o começo. Puxa, mas eu tenho tanta coisa para mudar. Todos nós temos. E o que te impede de ser batizado? Você crê que Jesus é de Deus? Você entregou a vida para Ele? Então, no começo, você tem que fazer a carteirinha do clube. Para quê? Para pertencer àquele clube. Senão, você só vai ser um visitante que vai ter que pedir para o pessoal: puxa, consegue um convite lá na rede de campo para mim? E aí, se não deixar o convite na portaria e você for lá, você não consegue entrar. Não é? Mas Jesus está nos convidando a fazer aquilo que Ele fez. Ele não está pedindo para nós algo que Ele não fez. Ele está pedindo algo que Ele deu exemplo e que Ele fez. Amém? Então, por isso eu quero te convidar, você que tem esse desejo, eu vou chamar o Ministério de Louvor. E depois de nós cantarmos, vamos pedir para você ficar de pé. Depois de nós cantarmos essa música, à medida que a gente for cantando essa música, e você quiser, tiver esse desejo no seu coração de ser batizado nas águas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, você vai vir aqui na frente. Quanto que vai ser? Depois a gente combina. Se vai ser aqui, não sei se eles vão deixar, mas o importante é que você tomou uma decisão no seu coração, por completo. Agora, Jesus, é 100%. Não é 99,9%. Não é um pé assim, não, é ainda. Não, é 100%. Amém? Vamos ficar de pé. Realidade